Eu estou aqui com 3 ilustres colegas para discutir sobre trombose em pacientes com Covid, que é um assunto extremamente palpitante. Por quê? Porque a gente, quando começou a falar sobre Covid, a gente só pensava em síndrome de angústia respiratória e só se pensava numa doença pulmonar. Até o nome do bichinho, né? o nome do agente é totalmente relacionado à doença pulmonar. E a gente começou a ver ao longo do tempo, os pacientes começaram a morrer de eventos trombóticos. E por isso esse assunto é tão importante. Temos aqui um neurologista e 2 cardiologistas, um com foco mais para cardiologia intensiva e o outro colega com foco mais para cardiologia e pós-operatório. Então vai ser bastante diversificada essa discussão. E eu começo com o Daniel Bezerra, falando sobre os eventos neurológicos. A gente tem visto alguns pacientes em síndrome de angústia respiratória e que de repente evoluem com um quadro neurológico súbito, não explicado. E aí documenta-se um quadro de AVC. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a sua experiência em relação a AVC e Covid, a prevalência, a epidemiologia, o que você poderia nos falar sobre esse assunto? Obrigado. Então, AVC e Covid, o AVC acontece, se estima, entre 1 e 2,5% dos pacientes que têm Covid, né, tratados nas maior parte das instituições. E no caso do Covid grave, ele chega a 5% dos AVCs. Então, assim, é uma condição que quanto mais grave a infecção pelo Covid, maior a probabilidade de se encontrar AVC por Covid. A gente estava comentando antes dessa reunião que teve um estudo muito interessante que viu a frequência de eventos de AVCs pós-infecções por Covid, teve um estudo de 2 hospitais em Nova York, comparado à infecção por influenza, que também é um vírus que aumenta as chances de ter AVC e infarto. E a odds ratio foi de 7,6, então é um aumento muito substancial na frequência de AVCs em Covid comparado à influenza, que é algo que já aumenta o risco. Então, se imagina que seja uma doença que possa ser protrombótica, que seja protrombótica, na verdade. E, na verdade, e também, além disso, se mostrou, tiveram vários relatos nos Estados Unidos e no mundo todo de aumento de eventos trombóticos, principalmente oclusões de grandes vasos em pacientes mais jovens que estavam infectados por coronavírus. Uma coisa importante é que, apesar do aumento da frequência de eventos trombóticos, que a gente imaginaria ter mais AVCs chegando no hospital, ano passado foi feito um survey, uma enquete entre vários hospitais no mundo inteiro, inclusive no Brasil, tem um estudo em acompanhamento com uns amigos de São Paulo, em que, na verdade, vimos que a frequência de AVCs que chegaram ao hospital no mundo inteiro caiu. E caiu vertiginosamente, principalmente em pelo menos 20%, em quase todo mundo, e principalmente os AVCs menos graves. Ou seja, a gente imagina que grande parte das pessoas tiveram medo de vir ao hospital, porque por receio, claro, de pegar Covid no hospital com suas grandes consequências. Embora seja possível alguém imaginar que a frequência tenha caído por um motivo que não está bem explicado, a razão mais plausível para a explicação de por que as pessoas não chegaram ao hospital é porque elas tiveram medo de chegar ao hospital e ter Covid. Uma outra coisa importante para comentar é que, assim, então, Covid, em primeiro lugar, a gente imagina que aumenta o risco de AVC e que mecanismos aumentam o risco de AVC no Covid. E imagino que os colegas vão comentar isso em breve, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas existe uma doença do endotélio relacionada ao Covid, eu vou deixar para os amigos falarem. Mas uma coisa que, no caso do AVC, se imagina que possa ter relação também, é que há um aumento da expressão de anticorpo antifosfolipídio nesses pacientes. Então, de todos os tipos, né? Anticardiolipina, e já foi descrito anti-beta-2-glicoproteína 1 e também o anticoagulante lúpico. Mesmo na autópsia, as pessoas se chegam a encontrar em mais de 70% dos pacientes que vêm à autópsia se encontra CIVD. Então, a gente imagina que tem uma doença vascular acontecendo e isso aumenta a chance de ter Covid. Quanto ao atendimento dos pacientes com AVC que têm Covid, que chegam ao hospital com Covid, a gente, no meio da pandemia, existiu um posicionamento de várias sociedades. A American Stroke, a American Heart Association publicou uma diretriz
No Brasil, a Sociedade Brasileira de Doenças Vasculares e Cerebrovasculares também publicou uma orientação dos profissionais para atender os pacientes com Covid. E é muito importante comentar que na suspeita de qualquer etiologia, se a pessoa tem sintomas respiratórios, você deve assumir que a pessoa tem Covid e atender o paciente prontamente protegido contra a Covid. Mas no caso do AVC, a situação é um pouco mais delicada, porque muitos e muitos pacientes, pela condição neurológica do AVC, por ter afasia, anosognosia, a negligência, ou estarem mudos, por exemplo, eles são ou têm queda da consciência, são incapazes de manifestar se tem ou não tem sintomas respiratórios, ou mesmo a família descrever se o paciente foi encontrado na rua. Então, é maior a probabilidade da gente ter que assumir que grande parte dos AVCs, ao chegarem no hospital, sejam infectados por coronavírus e ter que atendê-los desta maneira, assim, assumindo, ou seja, atendê-los protegidos com EPI apropriado para tanto. Não é à toa, última coisa para comentar, que muitos serviços, isso não está claro em todas as diretrizes, mas muitos serviços adotaram que, além da tomografia de crânio e angiotomografia dos vasos supraórticos, que é uma rotina de todos os AVCs hoje em dia, muitas pessoas estendem a tomografia para fazer uma tomografia de tórax para screening desses pacientes, o que me parece uma conduta muitas vezes bastante razoável na pandemia, se há suspeita de que haja infecção. Da endotelite e da imunotrombose, desses mecanismos que começam geralmente no pulmão e que depois podem extrapolar para outros órgãos. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Tem até uma proposta interessante, né, aqui do Grupo do Brasil, né, do Rubens Costa Filho, de chamar essa a primeira doença viral trombótica da história, né? A gente tem febres hemorrágicas virais, mas febres trombóticas virais a gente não teria. Seria o primeiro modelo disso. E, na verdade, quando a gente fala trombose, inicialmente, principalmente, né, a gente imaginava, não, paciente crítico tem trombose, tem embolia pulmonar, etc. e tal. Só que não é exatamente assim, né? O Ricardo pegou o gancho da imunotrombose, né? E bastante interessante que o pulmão, por si só, ele já tem um mecanismo de proteção, isso que é bastante óbvio, que se chegou algum agente, algum antígeno, algum agente em algum lugar do pulmão, ele vai fazer uma espécie de implosão, ou seja, ele vai circunscrever naquele saco alveolar, aquelas vênulas, capilares e até nas artérias, e vai tentar prender o agente lá dentro. Isso é chamado imunotrombose, né? Ou a hemostasia trombogênica pulmonar, que é um mecanismo antigo, já proposto e já visto, né? E esse mecanismo, quando nossa espécie lidou pela primeira vez com um outro agente que se espalha pelo pulmão inteiro, isso aconteceu no pulmão inteiro. Então, esse mecanismo de defesa está completamente desregulado por esse agente, o SARS-CoV, e essa endotelite, junto com essa expressão de trombina, trombomodulina, etc. e tal, ela acaba se espalhando pelo pulmão todo. E isso é que vai dar, vai piorar a parte da ventilação do paciente, né? Esse fenômeno que existe, que é um fenômeno até que a gente... que é o hipoxêmico feliz. É o paciente que está hipoxêmico, que tem poucos outros sintomas, tem pouca dispneia, e você vai ver, ele pode estar com saturações centrais muito baixas. E isso se explica não só por esse mecanismo em que você tem shunt pulmonar de todas as magnitudes, e você tem um endotélio muito doente, espalhado, e você não consegue fazer as vasoconstrições hipóxicas. E isso gera um shunt muito grande. E esse sangue que está, essa circulação pulmonar, né, venosa principalmente, que está muito inflamada, ela começa a fazer trombo amontante. E esse coágulo amontante vai ficando cada vez mais proximal. Já se viu em vários, agora é bastante comum a gente ver trombos em veias pulmonares, né, tanto pequenas, principalmente em autópsias, né, mas em grandes também. E esse trombo em veias pulmonares ele emboliza. E embolizando, ele vai embolizar de volta para o próprio pulmão e também para outros órgãos. Isso é uma das grandes origens de embolias no Covid. E aí a gente está lidando com trombos que não são trombos comuns, são trombos imunes, trombos repletos de células inflamatórias, com uma carga muito grande de plaqueta.
Então, quando a gente começa a olhar esses trombos, a gente começa a ver porque eles não respondem tão bem aos anticoagulantes, que a gente vai falar em algum momento mais para frente, né? Sobre os anticoagulantes. Tá? Perfeito, Marcelo. E pegando esse seu gancho, eu passo agora para o Bandeira, né? Na Covid, né, a gente passou a ter o Dimirodê ficou famoso, né? Todos os médicos passaram a conhecer o Dimirodê, né? Antiguíssimo, né? Antiquíssimo, né? E agora todo mundo conhece, todo mundo pede e vem um Dimirodê de 550, está trombosado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do Dimirodê e sobre, em relação a fenômenos trombóticos, né, de tromboembolismo venoso, se existe alguma estatística, se existe alguma documentação. Eu queria que você abordasse esse tema, focando no Dimirodê, que é eu considero um dos maiores erros hoje em dia de abordagem dos médicos de uma maneira geral. O doente tem um Dimirodê elevado e ganha um anticoagulante, né, dentro do kit. Né? Isso é verdade. O Dimirodê, a gente conhece a importância dele no doente crítico até antes da pandemia. Ele sempre foi um marcador de pior prognóstico em modelos outros não Covid, de infecções bacterianas de modo geral. E quando começaram a surgir os primeiros casos em Wuhan, as primeiras séries de casos começaram a identificar claramente que, dependendo do ponto de corte que se era considerado, um Dimirodê mais elevado estava associado a uma pior evolução. O que já foi, na verdade, a ponta do iceberg para isso tudo que o Scofano explorou de uma forma mais aprofundada. Posteriormente, os estudos de autópsia, quando eles começaram a mostrar realmente áreas da circulação pulmonar, seja ela venosa ou arterial, trombosadas, é que passou a se entender que deveria se fazer, de alguma forma, fazer uma busca ativa pela epidemiologia do fenômeno trombótico e de que modo isso poderia mudar a tomada de decisão. Então, a própria epidemiologia disso é difícil de ser entendida, porque se você considera-se a realização de meta-análises que levam em consideração o diagnóstico de fenômeno trombótico baseado em suspeição clínica, a incidência estimada gira em torno de 9 a 10% do tromboembolismo venoso. Agora, em poucos trabalhos em que as unidades de terapia intensiva tinham um armamentário diagnóstico que permitia um diagnóstico ultrassonográfico à beira do leito por busca ativa, essa incidência aumenta para 40%. Então, a primeira reflexão que a gente tem que ter, que não é sempre que o fenômeno trombótico gera repercussão clínica. Ele, com frequência, é um epifenômeno do distúrbio imunológico, imunoinflamatório da infecção. Esse é um ponto. Segundo ponto, que as estatísticas mudam. Se você está avaliando um paciente de enfermaria e um paciente crítico, obviamente, quanto mais crítico o paciente se encontrar, maior a incidência de desenvolver um fenômeno trombótico. Cada vez mais tentou-se utilizar o dedímero como uma espécie de marcador, como você falou, para definir a anticoagulação. Por que isso? Porque, na verdade, obviamente, deslocar o paciente com Covid de uma unidade de coorte para uma unidade de imagem para fazer um diagnóstico preciso de anjo-TC é algo que exige uma mobilização bem complexa, uma logística muito complexa. Por outro lado, com frequência, o jeito era fazer uso de método ultrassonográfico, mas nem todo profissional de terapia intensiva está totalmente habilitado a fazer esse diagnóstico. Então, com frequência, surgiram uma série de trabalhos e protocolos no mundo todo, como você falou, mudando pontos de corte. Em alguns serviços, um dedímero acima de 3.000, considerando uma mudança de uma estratégia de tromboprofilaxia convencional para uma profilaxia chamada estendida, e se valores acima de 5.000, acima de 8.000 associados à anticoagulação plena. O problema disso é que isso é um dado que ele nos leva a uma tomada de decisão muito às cegas. Qual foi o grande aprendizado que todos nós tivemos, né, a partir do primeiro semestre do ano passado? Que dedímero, ele é importante sim. Para quê? Para fazer busca ativa para o diagnóstico. Esse é o primeiro ponto. Segundo, no sentido de poder mobilizar os recursos de suporte multiorgânico. Então, são pacientes que com maior frequência vão precisar de suporte com ECMO, vão com frequência serem pronados e, eventualmente, podem exigir até mesmo medidas terapêuticas como nós vemos habitualmente no tromboembolismo pulmonar. Mas a tomada de decisão baseada em dedímero ainda é um elemento que fica meio nebuloso. E aproveitando o ensejo, como nós tivemos recentemente o Congresso do Colégio Americano de Cardiologia, já havia a proposta de um trabalho de estudo multicêntrico brasileiro
foi liderado por colegas da Duke University, São Paulo, do Sul, que é o estudo Exton, que procurou avaliar isso. Se realmente uma estratégia baseada numa anticoagulação plena, ela seria capaz de ter impacto em termos de mortalidade, mas também avaliando desfechos de segurança. Não entrando muito nos miúdos de dados percentuais, mas o fato é que esse trabalho envolveu 40 centros envolvidos com atendimento do paciente com Covid, uma idade média de 60 anos, 60% sexo masculino, sendo que desses pacientes, 10 a 15% se apresentavam clinicamente instáveis no momento da randomização, o resto era estável, mas poderia potencialmente instabilizar. E o que foi observado? Quando avaliaram tanto desfechos de segurança, quanto desfechos de eficácia quanto de segurança, foi observado que no desfecho de eficácia não houve diferença entre uma estratégia de anticoagulação plena, que no caso desse trabalho foi usada como referência principalmente a rivaroxabana, salvo pacientes que estavam mais instáveis, eram do braço terapêutico, eram randomizados para usar noxaparina propriamente dita, versus a estratégia de profilaxia convencional. Então, o desfecho de eficácia não teve diferença. Agora, quando foi avaliado o desfecho de segurança, ficou notório. Obviamente, a estratégia mais agressiva de anticoagulação plena cursou com mais evento hemorrágico, com significância estatística, e no final ainda fazem uma análise que esses trabalhos são importantes sobre esse aspecto, que é o benefício líquido, comparando tanto os eventos de eficácia quanto os eventos de segurança em conjunto, e que foi observado que, apesar de não ter tido significância estatística, a anticoagulação profilática ela é mais segura, de um modo geral, e com a mesma eficácia em comparação à anticoagulação plena. Também aproveitando a bola que você levantou de aumento de complicações hemorrágicas e as complicações trombóticas inerentes do Covid, Scopel, se isso tem algum impacto, se é um modelo de AVC, se é um modelo de TEP, uma complicação trombótica, uma complicação hemorrágica, o que você poderia falar um pouquinho em relação a isso? Vai tratar de modo convencional as complicações trombóticas que vão surgir ao longo do Covid. Seja embolia pulmonar, que é muito menos comum uma embolia pulmonar clássica com trombo distal, em perna, em ilíaca, etc. e tal, do que o que a gente estava acostumado a ver a vida toda, né? Embora quando a gente consegue logisticamente descer, a gente vê trombos em veias pulmonares, trombo em artéria pulmonar, né? Então parece que é uma formação, quer dizer, uma formação trombótica, imunotrombótica in situ, que realmente dá problema. Existe uma dificuldade terapêutica em estabelecer os limites da anticoagulação, porque seja com medidas de anti-10A, seja com medidas de heparina não fracionada, como PTT e TAP, a gente, até pelo anticorpo antifosfolipídico, que pode estar alterado, principalmente quanto mais grave os pacientes, né, e isso já vai alterar o PTT do paciente, a gente tem uma certa dificuldade logística em manter o paciente numa faixa muito adequada. Mas o tratamento antitrombótico é um tratamento convencional. E só falar uma palavrinha numa coisa que está em moda, que até teve um nome, né, não só em português, mas em inglês também, que é a dose profilêutica da heparina. Isso virou uma moda, é acima da dose profilática e abaixo da terapêutica. Os poucos estudos, né, que eu consegui levantar, 2 estudos, eles não mostraram nenhuma mudança em relação à enoxaparina em dose profilática. Então, não é para fazer a dose profilêutica, né, de heparina. E existe uma tentativa, né, alguns estudos, o Recovery, por exemplo, ele colocou pacientes com um braço também com aspirina para tentar ver se você conseguiria, junto com a heparina, você ser mais efetivo, porque você bloquearia os trombos plaquetários também. Mas isso até agora não teve significância estatística e a gente não vai adotar esse tipo de coisa porque ainda é experimental. A gente tem visto alguns casos de pacientes com acometimento grave pulmonar, acometimento hemodinâmico, e que esse paciente acaba, o mecanismo de morte final tem sido a morte encefálica, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho esse aspecto. Eu sei que tem múltiplas explicações e tem múltiplos mecanismos,
mas se você leu alguma coisa sobre esse assunto, se a trombose é o mecanismo que leva à morte encefálica desses indivíduos, se é a complicação da ECMO, se é a complicação de alguma outra coisa. Tão difícil responder essa pergunta, né? Isso não está muito claramente respondido em lugar nenhum, né? Na verdade, a gente sabe que assim, Covid, pela inflamação sistêmica muito grave que tem, e assim, leva à falência de múltiplos órgãos, inclusive o cérebro, né? Então, a gente dosa com facilidade a creatinina, mas ninguém dosa uma enzima na cabeça para dizer que parou de funcionar, que o cérebro evoluiu com falência importante. Então, não é à toa que dos doentes que não evoluem de forma tão grave assim a ponto de vir a falecer, né? E existe uma correlação muito clara entre a gravidade que o doente evoluiu, entre necessitou de ECMO, precisou de ventilação prona e principalmente evoluiu com insuficiência renal, necessitando ou não de suporte dialítico, é a probabilidade da pessoa evoluir com desfecho desfavorável do ponto de vista cerebral, particularmente cognitivo. E o interessante é que os mecanismos são múltiplos, se imagina que fundamentalmente seja ligado à inflamação. É possível haver também fenômenos trombóticos, como eu disse, mesmo existem microtromboses em diversos vasos cerebrais identificados e a gente já viu que na autópsia, nas pequenos cortes que existem de autópsia, mais de 70% das pessoas têm CVD identificado, então você tem trombose em tudo quanto é lugar do corpo, inclusive na cabeça, em vasos pequenos. E na maior parte das vezes, os doentes que saem, ou mesmo que internam, caem em consciência, estão em coma por Covid, mesmo antes de ter sedação, e você faz punção lombar, é muito infrequente você encontrar PCR para Covid positivo no líquor. Então, embora isso tenha até descrito, conheço de amigos até que já identificaram, nesse caso, encefalite primária por Covid, isso está descrito, mas a maior parte dos doentes parece ser algo secundário à inflamação sistêmica ou à infecção sistêmica pelo Covid, ou seja, tanto a inflamação como a lesão endotelial, que, lembrando bem, o receptor, né, pelo qual o Covid ataca, ele está muito expresso não apenas no pulmão, mas no tecido cerebral. A proteína spike lá se liga ao receptor da enzima inibidora da angiotensina, inibidora da conversão da angiotensina, na ECA, e esse é muito expresso na cabeça, também como expresso no pulmão, dentre outros órgãos. Então, eu não posso te dizer exatamente qual mecanismo, ele é multifatorial, mas eu posso te dizer que um dos componentes mais substanciais da lesão é a inflamação sistêmica e não se sabe dizer se seria inflamação direta especificamente pelo Covid, mas acho que mais pela tempestade inflamatória que acontece e pelas lesões trombóticas difusas que acontecem no corpo. Um último ponto, talvez você queira, que a gente conversou mais previamente, é fazer o diagnóstico de AVC nessas pessoas, né, que é uma das perguntas grandes. É mais fácil, assim, se a pessoa abre o quadro com AVC ou vem para o hospital com AVC ou aparece AVC logo no começo. Primeiro, existe uma correlação razoável entre a probabilidade de ter eventos vasculares, arteriais e venosos e a gravidade do paciente. O problema é que quando o doente está muito grave, ele vai estar em grande parte das vezes entubado, sedado, por vezes inclusive em ECMO, que é o extremo da situação. Nessa situação, fazer o diagnóstico de AVC muitas vezes é dificílimo, né? Porque você falou de eventos de morte cerebral. A gente poderia ter fechado a basilar e o exame físico está perdido. Você vai fazer o diagnóstico muitas vezes por métodos indiretos que são passíveis à beira do leito. É muito difícil a gente ter, na maior parte dos serviços aqui, tomografia portátil para poder fazer na beira do leito no hospital. Ressonância no mesmo lugar, ressonância é impraticável. Então, tomografia portátil aqui, no Brasil, eu conheço raríssimos serviços que teriam disponibilidade de fazer esse exame, mesmo em lugares privados com alta capacidade tecnológica. Então, a gente lança a mão de outros métodos. Eletroencéfalo, que tem seus problemas, o doente está sedado com inflamação sistêmica, ela em tecido tudo, você só vai descobrir quando está muito tarde, Doppler transcraniano, e outras medidas de medida multimodal. Mas é muito difícil fazer esse diagnóstico muitas vezes. Então, não é incomum, em raros momentos, se você consegue diminuir a sedação ou tirar a sedação, que a gente surpreende dificuldades como essa, ou na hora que você desce para o doente fazer uma tomografia, para examinar o tórax, por exemplo, se estende para a cabeça e ver, por vezes, problemas graves ou catástrofes acontecendo. Então, eu vou contar que não é incomum também
situações, e mesmo o diagnóstico posterior é muito difícil, porque como a pessoa evolui muitas vezes com déficit cognitivo, que nem já conhecemos muitas e muitas vezes em doentes com sepse grave, todas as pessoas aqui que já trabalharam em terapia intensiva e trabalham em terapia intensiva e cuidaram de pacientes que passaram por sepse grave e sabem do que eu estou falando. Tem muitos doentes com delírio muito grave, encefalopáticos por muito tempo. Isso já acontece nessa situação, mas aqui, pelo uso ainda mais frequente de sedativos e bloqueadores neuromusculares, frequentemente os doentes saem tetraplégicos. Então, o exame físico fica extremamente comprometido para avaliar a cognição e efeitos como afasia, negligência, etc. E não é incomum se descobrir que a pessoa teve um AVC no período mais grave do Covid só quando ela vem a melhorar. Eu vou dar um exemplo, é anedótico, não é de frequência, mas eu recentemente acompanhei uma pessoa que coitado, foi entubado, ficou tetraparético severo, e passei acompanhado com neuropatia e miopatia do paciente crítico, e ao exame físico, de repente, eu notei que havia uma assimetria da força e, retrospectivamente, acabamos fazendo o diagnóstico com uma neuroimagem que ele tinha tido um AVC naquele período mais grave, e como foi do lado direito, ele estava inclusive anosognósico, que ele não sabia da extensão do próprio déficit, o que torna ainda mais difícil o diagnóstico. Então, essa é a situação. Para os dois Marcelos, por escófalo, a gente falou de trombose cerebral e trombose pulmonar. Queria que você falasse um pouquinho de trombose em outros sítios que não o coração deixa para o bandeira o coração. A gente tem muita trombose associada a catéteres, né? E os pacientes estão muito invadidos, né? Multi-invadidos com várias drogas, então por vezes precisa de vários lúmens, né, para poder fazer todas as drogas que são necessárias, né, que são múltiplas, e por vezes está com triplo lumen de um lado, pentalumen do outro, linha arterial, e não é incomum você ver pacientes que já tiveram trombos em alguns outros lugares, seja venosos, seja arteriais, está com nível terapêutico de anticoagulação, e você coloca catéter e ele trombose em volta do catéter, e aí você, com cuidado, você tem que rodar catéter, rodar sítio para tentar dar uma certa, um alívio, por exemplo, se for jugular, né? Ou tentar, pelo menos, se possível for, colocar subclávia com jugular do mesmo lado para tentar impedir que o outro lado fique com trombo. Então a gente está tendo bastante dificuldade logística, e isso com pacientes com seja anti-10A, seja PTT, bastante bem ajustados. E isso, por vezes, leva você a ajustar um pouco mais, num nível perto do supraterapêutico. E aí a gente tem esse fenômeno, que a gente não estava acostumado com isso, né, de pacientes com muita trombose e com sangramento ativo em vários locais. Então, quer dizer, realmente, nos pacientes muito graves é um pesadelo mesmo ao longo dessas semanas você tentar resolver esse tipo de coisa. Mas você rodando sítios, você consegue, de um modo geral, resolver essa situação. Bandeira, queria que ele falou sobre a redução de número de AVCs, né? A doença trombótica com menos AVC, né? Um paradoxo, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse tema e se você viu algum caso de infarto relacionado à Covid ou não e o impacto disso. A menor incidência de infarto, acho que no momento inicial, claramente o que se observou, que apesar do diagnóstico ter sido a incidência do diagnóstico de infarto na sala de emergência ter sido menor, isso cursou paradoxalmente com aumento de mortalidade intradomiciliar. O que mostrou claramente o seguinte, que os pacientes estavam claramente em pavor de procurar unidade de emergência, mesmo com sintomas típicos de doença coronariana, não necessariamente associada a Covid ou não, e isso impactou. Eu acho que isso é um ponto que na fase inicial da pandemia, diria primeiro semestre do ano passado, foi o grande impactante. No segundo momento, à medida que os casos foram surgindo e à medida que uma epidemia vai progredindo, os casos atípicos vão aparecendo. Então vão aparecendo pacientes que se manifestam com quadros de insuficiência cardíaca clara, por disfunção ventricular esquerda, seja por lesão miocárdica direta, seja por microangiopatia coronariana, e que não necessariamente façam um quadro clínico de infarto. Então, acaba que, nesse momento, quando chegamos num ponto de culminar numa pandemia, as manifestações passam a ser muito diversas.
Agora, casos de doença coronariana clássica, da que a gente vê, infarto com supra, infarto sem supra, acabaram, até o momento, o que se viu que, como o endotélio que é comprometido, o endotélio mais de microcirculação, essa percepção não ficou muito clara. Então, até o presente momento, deve-se, obviamente, manter eu acho que a grande informação de que os pacientes que têm um sintoma, eles não devem ter medo de procurar uma unidade de emergência para serem diagnosticados. Perfeito. A gente finaliza aqui essa discussão, que foi excelente, com Daniel Bezerra, neurologista, Marcelo Scófano, cardiologista, Marcelo Bandeira, cardiologista. Tenho certeza que vocês vão poder, quem puder assistir, vai aproveitar a discussão. E a mensagem, acho que mais importante, é que Covid não é uma doença do pulmão, é uma doença trombótica. E se ela puder trocar e passar a ser a primeira doença trombótica, acho que vai ser uma grande contribuição brasileira no cenário do Covid.